Você com certeza já deve ter se deparado com algum vídeo, algum reel, que quer que seja, de alguém falando que a IA vai acabar com os livros, vai destruir todos os livros, os leitores, enfim. Eu queria trazer uma reflexão aqui e conversar um pouco com vocês sobre esse assunto, porque quando se trata desse assunto, assim, de que os leitores vão deixar de existir, né, porque, meu Deus, a tecnologia está substituindo o livro e substituindo o conhecimento, eu prefiro voltar para a pergunta: que leitores? Que leitores serão esses que serão destruídos pela tecnologia? Porque se a gente parar para pensar, desde sempre existiu aquela pessoa que, ao invés de ler o livro didático do colégio, ou ao invés de pegar um livro inteiro para ler, a pessoa ia atrás de resumo, a pessoa ia atrás de alguém que já leu e queria saber mais ou menos o resumo ali do livro. Agora, com a internet, obviamente, né, essa pessoa vai para o chat GPT, mas antes ela ia para o Google, antes ela ia para, sei lá, fórum na internet, para vídeo no YouTube, já que o YouTube mesmo, né, é bem antigo. E a pessoa que vai para o chat GPT hoje, o Gemini, enfim, qualquer que seja, para pegar o resumo do livro, é justamente a pessoa que não leria o livro, na minha percepção. Afinal, se uma pessoa prefere ter apenas um resumo em bullet points ali, em pontinhos explicando mais ou menos o que acontece no livro, essa pessoa já não ia querer ler o livro de qualquer jeito, né? Então, eu acho que qualquer tom catastrófico que vem com uma nova tecnologia, que vem com uma novidade, né, uma coisa que muda, uma coisa revolucionária do mercado, enfim, quer que seja, eu tendo a olhar com desconfiança, porque toda grande inovação veio também com essa coisa catastrófica. Então, o Google veio com isso, o Yahoo veio com isso, depois o Wikipedia veio com isso também, e agora é a vez da inteligência artificial. De qualquer forma, eu queria aprofundar também esse ponto, porque essa semana aconteceu uma coisa meio irônica. Eu tenho o ChatGPT programado para me mandar semanalmente um artigo interessante. Então eu coloquei ali alguns temas que me interessam muito: literatura, leitura, comportamento, especialmente comportamento de leitores, mercado editorial, enfim. E ele tem me trazido muitos textos que tratam justamente sobre inteligência artificial, o que é bastante irônico da parte dele. Mas essa semana ele particularmente aumentou ainda mais essa ironia, porque o texto que ele traz é um texto bastante efusivo do The Guardian, de uma professora e escritora de livros infantis, cujo título é I Hate What AI is Doing to the Minds and Happiness of the Young. Então, desculpem aí pelo meu inglês, mas basicamente, né, eu odeio o que a inteligência artificial está fazendo com as mentes e a felicidade dos jovens. É da escritora e pesquisadora de Oxford, Catherine Handel. Foi publicado, então, em 8 de agosto no The Guardian. Vou deixar aí para vocês esse link. E o curioso é que o próprio chat me trouxe essa recomendação dessa semana, e ele fala que há um belo paradoxo em eu estar recomendando esse ensaio aqui. O texto é bastante crítico justamente à terceirização do pensamento para ferramentas como esta. Acho que isso torna ainda mais digno de leitura. Uma boa ferramenta intelectual deveria aumentar o número de coisas que queremos ler e pensar por conta própria e não diminuir. E essa conclusão é interessante porque é uma conclusão que eu tenho principalmente com o meu uso de IA. Eu tenho o costume de usar o ChatGPT tanto para ajustar a criação de conteúdo, então para organizar thumb, organizar tags, organizar, enfim, título do vídeo, ou organizar os meus posts no Instagram também, e muito mesmo para indicar novas leituras para mim mesma. Então eu busco novas indicações, eu busco autores diferentes, eu pego, por exemplo, eu li a Analfabeta da escritora húngara Agatha Christoph, fiquei enlouquecida. Você pode me trazer outros escritores que falam sobre isso? Ou escritores que sejam de países totalmente diferentes, fora desse eixo que a gente sempre tá? Então, assim, eu acabo pegando bastante coisa diferente. Ou esses dias eu pensei assim, será que tem um romance como se fosse uma autobiografia da Maria Antonieta? Aí eu descobri que realmente tem, só que não tem traduzido no Brasil. Então, enfim, são descobertas e pesquisas que antes eu poderia fazer no Google e passar, sei lá, 1 hora procurando esse bendito desse livro, e agora eu acho em 5 minutos com alguns prompts ali, né? Enfim. O que me chamou mais a atenção nesse texto, que também tem esse tom mais catastrófico, que não é exatamente o tom que eu gosto de adotar e o tom que eu costumo concordar muito, mas o que eu achei mais interessante e eu queria trazer
é justamente essa ideia das crianças e dos jovens em contato com o chat, né? Porque aquela conclusão que eu trouxe de que eu acho que o leitor que vai pro chat para pegar um resumo de um romance já não seria um leitor de romance de qualquer jeito, ela vem também com essa reflexão de formação de leitores, né? Então, o foco que a gente precisa ter em relação ao cuidado com essas tecnologias, com essas ferramentas, penso eu, que deveria ser justamente ali na formação de leitores. E aí, se a gente traz para a realidade brasileira, esse tipo de conversa fica ainda assim mais complicada, né? De você estar preocupado aí com o adulto que vê um resuminho no ChatGPT ao invés de ler um livro, enquanto que cada vez menos leitores são formados no Brasil. A gente tem uma educação ridícula e a gente tem índices de educação que, sei lá, 20 anos só caem. E fora o mercado, a gente nem precisa entrar na ideia do mercado de livros no Brasil, que também só cai e, enfim. E se a gente pensar no que aumenta em vendas, não é exatamente a melhor qualidade de leitura. Mas esse é outro papo e uma conversa que pode se estender demais se a gente entrar nesses pontos. Mas o que me chamou a atenção, como eu disse, em relação a esse texto, é o cuidado com as crianças, com os jovens. Porque eu acho que realmente nosso cérebro, e eu vejo isso em mim mesma quando eu uso a inteligência artificial, e eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, a gente tende ao conforto, né? Então acaba sendo muito mais fácil, ao invés de ler o livro, pesquisar o resumo. Mas mesmo nós, leitores, que queremos ler o livro e ter, de fato, a experiência de leitura, acaba sendo fácil também perguntar para o chat qual que é a interpretação correta de determinado trecho, ou pedir para ele colocar ali em imagem, né, criar uma imagem de como seria exatamente aquela pessoa, ao invés de imaginar as suas feições. E tudo isso parece de fato muito perigoso para nós, porque o nosso cérebro talvez se molde nesse sentido. E esse, obviamente, não é o meu tema de pesquisa, não é o assunto que eu domino, mas eu imagino que outras pessoas já estejam falando sobre isso, pesquisando sobre isso, sobre o quão nocivo esse tipo de informação rápida, e não é só IA, né, mas a internet no geral, esse tipo de informação rápida tende a deixar o nosso cérebro muito preguiçoso para pensar por si próprio, né? Então, se a gente pensar naquela criança que está começando a ter contato com o imaginário, com histórias, com personagens, enfim, eu acho que é muito mais importante a gente ter esse olhar, né, de que essas crianças podem caminhar para algo muito mais perigoso do que simplesmente ficar aqui achando que, meu Deus, esses leitores de resumo de ChatGPT são a grande tragédia da humanidade. E é isso que ela traz mais nesse texto, né? Como é importante que, mais do que ensinar crianças que ler é bom porque você aprende coisas novas, ou porque você tem mais vocabulário, porque você vai exercitar a sua imaginação, o texto caminha no sentido de que a gente precisa ensinar também crianças e jovens a gostar do livro, porque o livro e o conhecimento no geral, né, é poder, representa um poder. E um poder que não é simplesmente um poder, sei lá, poder político, não é nesse sentido que eu pensei, que eu interpretei em relação ao texto, especialmente, né? Eu pensei muito mais no sentido de poder em relação a nós mesmos e em relação ao nosso cérebro. Porque se o nosso cérebro acaba se programando nesse sentido de ir para o mais fácil, de ir para o mais resumido, de ter preguiça de pensar, nós precisamos racionalmente, né, nos colocarmos nessa posição e assumirmos essa posição de que nós temos controle sobre a nossa mente. E é óbvio que a gente não tem controle sobre provavelmente a maior parte do que o nosso cérebro faz, a gente respira, pisca, enfim, tudo isso automaticamente, isso também é incrível que o próprio cérebro faça, mas existem coisas que a gente precisa tomar as rédeas da situação, né? E eu acho que esse é o exercício que a gente precisa focar agora nesse momento. Então, tanto levar essa ideia para crianças e jovens e focar mesmo nesse sentido de que ler um livro difícil, ler uma história, não é simplesmente absorver aquela história, mas é imaginar, é aprender novas palavras, é aprender novos mundos, mas é também se colocar numa posição de poder em relação ao próprio cérebro e em relação à própria mente. E ter isso em mente também na nossa vida adulta continua sendo muitíssimo importante. Ter essa ideia de que a gente precisa, assim,
patinar em livros difíceis, a gente precisa pesquisar em dicionário, a gente precisa imaginar, parar e imaginar como será que é o rosto dessa personagem aqui, a partir da descrição que o autor me trouxe, ou qual é a minha opinião, qual que é a minha visão de verdade em relação a essa filosofia aqui. E eu acho muito louvável que a gente faça pesquisa depois, inclusive no próprio chat, como eu disse, eu faço muito isso, né? Tá, a minha opinião é essa daqui, mas eu queria outras interpretações e outras visões, até da academia, de críticos literários. Eu costumo estressar o chat nesse sentido também, estressar no sentido de fazer ele trabalhar, de procurar artigo acadêmico, procurar outros nomes, procurar outras resenhas, enfim, até ele trazer o máximo possível de visões. Eu tendo muito a rechaçar e a discordar de posições que chegam aqui e dizem a gente precisa acabar com a IA, a gente precisa voltar, sei lá, para a época da máquina de escrever, porque me soa muito nesse sentido, sabe? Quando surgiu o computador, quem usava a máquina de escrever dizia que o computador ia acabar com a escrita. Quando chegou o Google, as pessoas disseram que ia acabar o livro também, porque agora a gente consegue pesquisar tudo online, ou enfim, surgiu o e-book, oh meu Deus, os livros físicos vão acabar. E é tudo sempre nesse sentido, e ao mesmo tempo a gente sempre vê uma contra-reação, né? Existe essa reação, existe esse progresso, e existe também a contra-reação. Então, pessoas buscam ter bibliotecas físicas em casa, como eu mesma tenho atrás de mim, mesmo considerando e-books, mesmo considerando a inteligência artificial, né? Porque eu acho que existem coisas que são muito humanas e que a gente nunca vai conseguir deixar de lado totalmente, né? E o livro acaba sendo esse motor de conhecimento humano que, desde muitas eras atrás, ele continua sendo esse motor, e um motor que não pode ser censurado totalmente, que não pode ser controlado totalmente, e tudo aquilo que não é plenamente controlável acaba saindo do controle, por óbvio, né? Então, o fato de ser algo físico que a gente consegue levar de um lado para o outro, que a gente consegue esconder, que a gente consegue passar para outras pessoas, acaba sendo esse elemento que permite que o livro continue, né? Eu tenho essa visão e eu acho que pode existir quaisquer que sejam aí as IAs do mundo, e mesmo assim teremos pessoas como eu, como você, que talvez esteja vendo e também tenha seus livros físicos, que vamos preferir e que vamos buscar essa força que o livro tem, né? E essa capacidade que o livro tem e que é inerente a ele. Como eu disse, eu não queria entrar tanto na ideia da educação, porque eu mesma não tenho respostas, e sempre foram perguntas que eu me fiz. Como que se formam leitores e por que existem pessoas que são incentivadas a ler e não leem, mas outras sim? Se é uma preferência pessoal de personalidade, ou enfim, é só o meio que permite que uma criança seja leitora. Mas eu acho que essa ideia da influência e a ideia de falar sobre livros, e é uma própria conclusão que a pesquisadora e professora traz ali no artigo, né, que uma forma de lutar contra isso é simplesmente incentivar a leitura e falar sobre a leitura, especialmente nessa perspectiva que ela trouxe. Mas eu acho que acaba sendo muito isso, né, porque se duas pessoas continuam tendo livros físicos e falando sobre eles, é óbvio que existe algum tipo de resistência a esse progresso desenfreado das IAs, ou qualquer que seja o termo que vocês queiram utilizar para isso. Mas eu acho que essa é a mensagem que eu queria trazer nesse vídeo, porque eu vejo muito esse tipo de coisa, e é claro que esse tipo de coisa dá muito mais like, muito mais hype, e enfim, é muito mais fácil chegar aqui e dizer, ah, meu Deus, a IA vai acabar com os livros, vai acabar com a literatura, e a gente vai tudo perder nossos livros, vão roubar nossos livros aqui, e vão digitalizar, colocar na IA e depois colocar fogo nesses livros, enfim. Acaba sendo fácil trazer essa catástrofe, mas parece tão simplista e parece tão cego em relação a vários outros pontos, como esses que eu trouxe aqui para vocês. Então eu queria trazer esse debate e fomentar um pouco uma conversa um pouco mais profunda, menos óbvia em relação a esses temas que são tão debatidos por aí. E puxando esse gancho, especialmente desse texto que eu trouxe, que a própria IA me sugeriu. Então veja que grande ironia que esse vídeo é, por ser um vídeo que fala mal da IA, que trata sobre as consequências da IA e que traz reflexões sobre ela, sendo que ela mesma me sugeriu esse texto e esse tema. Então, enfim,
Queria trazer para vocês essa grande ironia e essa grande reflexão também, para que a gente possa conversar mais sobre o assunto. Se vocês tiverem mais opiniões, tragam aí nos comentários para a gente evoluir essa conversa e falar ainda mais sobre o assunto, mas de uma forma que não seja só sensacionalista, como muitas pessoas falam aí pela internet. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Se vocês gostaram, deixem suas curtidas, comentários, como eu falei, hype, inscrevam-se, compartilhem, enfim. E até o próximo vídeo.